Muitos dizem que é impossível outra equipe entrar na Fórmula 1. Outros dizem que é impossível, na verdade, um piloto brasileiro entrar na categoria de novo. Que isso deve demorar ainda muitos anos, mas me parece que as duas coisas podem acabar se encontrando nos próximos anos da Fórmula 1. Você ficou curioso? Então não perde esse vídeo, assiste ele até o final, mas antes lembra de deixar o seu like aqui embaixo para não deixar esse canal flopar, mais pessoas conhecerem meu trabalho e dessa forma eu continuo trazendo informação de qualidade sobre automobilismo. Então assiste esse vídeo até o final e fica ligado porque chegou a hora do piloto. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e esse lance de segundas equipes na Fórmula 1 já é antigo. A gente sabe que muitas vezes as equipes até não se denominam como segundas equipes, mas acabam agindo como elas. Um exemplo claro de segunda equipe é, por exemplo, a AlphaTauri, que obviamente é a segunda equipe da Red Bull. A AlphaTauri, inclusive, é basicamente a marca de roupas da Red Bull e antigamente se chamava Toro Rosso, que é basicamente Red Bull em outra língua, no italiano. Agora, outras equipes atuam como segundas equipes também. A Alfa Romeo e a Haas, por exemplo, basicamente atuam como segundas equipes da Ferrari. Já a Williams e a Aston Martin também, de certa forma, atuam como segundas equipes da Mercedes, e assim vai. Mas uma equipe que na verdade não tem muito disso, não tem muito segundas equipes, é a Alpine, a antiga Renault, e essa equipe nós sabemos que é fortíssima. A equipe Renault já tem uma história incrível na Fórmula 1, já foi campeã mundial algumas vezes, Fernando Alonso inclusive já se tornou campeão mundial de pilotos algumas vezes, mas algo que falta nessa equipe é justamente uma segunda equipe, porque é muito importante que isso aconteça até mesmo para trazer novos pilotos para dentro da categoria. E eu vou explicar tudo sobre isso, inclusive o porquê um piloto brasileiro pode acabar entrando na Fórmula 1 através desse novo projeto da Alpine e o porquê isso veio à tona agora. Isso realmente pode acontecer? Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, fica tranquilo, mas antes eu queria convidar você para conhecer o outro canal da Hora do Piloto, que é o Minuto do Piloto, um canal com vídeos muito curtos, de no máximo 1 minutinho, para você curtir e entender tudo sobre automobilismo. Para você acessar esse canal, só clicar nesse card. Mas voltando ao assunto, vamos começar falando do começo. De onde que saiu a equipe Alpine? Na verdade, ela não saiu de um lugar do nada. Isso porque a Alpine é uma das marcas de carros esportivos da Renault e por isso faz mais sentido mesmo, ao invés de chamar Renault, chamar Alpine, fazer propaganda aí da marca de carros esportivos. E assim, em 2021, com a saída de Daniel Ricciardo, entra Fernando Alonso em seu lugar e muitas coisas mudaram até mesmo na governança da Alpine, trazendo um novo método ali, com novos diretores, coisas que a Fórmula 1 não via há muito tempo ou talvez até mesmo nunca tenha visto de certa forma. E tem dado muito certo na verdade. Em 2021, a Alpine conseguiu um desempenho interessante, se desenvolveu ali com relação ao seu carro e está conseguindo pilotar muito bem com Fernando Alonso e Esteban Ocon ali como pilotos titulares da equipe. Mas um grande problema, muito grande mesmo, é a questão do programa de jovens pilotos da Alpine, que está praticamente lotado. Isso para não falar que ele realmente está lotado. Tem Oscar Piastri, que é um grande piloto, Guan Yu Zhou, que é outro piloto muito bom, e claro que não dá para deixar de falar de Caio Collet também, que é outro piloto excepcional e esse sim é brasileiro. Mas qual é o grande problema? Ter bons pilotos dentro do programa de pilotos não pode ser um grande problema. Mas nesse caso é sim. Isso porque, como a Alpine tem apenas 2 vagas e não possui equipes parceiras dentro da Fórmula 1, nem mesmo fornece motores para ninguém, isso é um grande problema. E esses pilotos podem ou ficar fora do circo da Fórmula 1, ou talvez até mesmo deixar o programa de pilotos da Alpine e se juntar a outro programa de pilotos, deixando a escuderia meio que de lado, vamos dizer assim, nas suas carreiras, e assim eles perdem grandes oportunidades. Um bom exemplo dessa situação, onde uma equipe perdeu uma grande oportunidade de contratar um grande piloto, é com a Mercedes. Talvez você não saiba muito bem disso, mas a Mercedes perdeu uma grande oportunidade de contratar um dos maiores pilotos da atualidade na Fórmula 1, Max Verstappen. Por essa você não esperava, né? Max Verstappen quase se tornou um piloto
titular da Mercedes em algum momento e substituiria Lewis Hamilton em algum momento da sua carreira. Entretanto, acabou que a Red Bull, de certa forma, roubou Max Verstappen dos olhos da Mercedes e ele acabou se tornando um piloto titular da Red Bull, o que aconteceu justamente hoje, o que tem acontecido nos dias de hoje. Para você entender essa história de uma forma geral, é só clicar nesse card. Segundo um dos jornalistas da mídia internacional, a Alpine está planejando sim criar uma nova segunda equipe dentro da categoria. É isso mesmo, ele recebeu essa informação e parece que a equipe francesa deve criar uma outra equipe, ou vai comprar ou realmente criar uma outra equipe, deixando o grid com 22 carros e a possibilidade de mais 2 pilotos desse programa de jovens pilotos da Alpine entrarem para a maior categoria do automobilismo mundial. Eu fui informado que a Alpine está analisando a ideia de ajudar a criar uma nova equipe, o que envolveria teoricamente uma taxa de entrada de 200 milhões de dólares, a fim de ter uma situação como a da Red Bull com a AlphaTauri. O jornalista diz que o interesse da Renault é justamente criar uma outra equipe e se parecer com o formato da Red Bull com a AlphaTauri. Entretanto, essa situação cria algo excepcional para a Alpine. Isso porque, como eu já disse, a Renault é a fornecedora dela mesma na Fórmula 1. Não fornece motor para mais ninguém dentro da categoria. E a possibilidade da criação de outra equipe iria fazer com que ela fornecesse para outra equipe dentro da Fórmula 1. Consequentemente, existe a possibilidade dela ter mais facilidade de desenvolver os seus motores a partir do ano de 2026, com um novo regulamento técnico de motores a partir desse ano. Dessa forma, seria benefício em dobro, vamos dizer assim, para a Renault, que poderia melhorar os seus motores, tendo uma outra equipe e, ao mesmo tempo, trabalhar no programa de jovens pilotos da equipe. Isso pode parecer loucura, mas uma segunda equipe significaria ter um bom patrimônio, já que o valor das equipes está aumentando. E é algo que a Alpine precisará para ajudar a desenvolver os novos motores em 2026. Nas circunstâncias, bancar uma nova operação poderia fazer tanto sentido quanto comprar uma equipe existente. E é claro que haveria a oportunidade de marketing com as outras marcas da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi. E com a entrada dessa equipe B da Alpine, a probabilidade da entrada de um piloto brasileiro na maior categoria do automobilismo mundial só aumenta. Isso porque nós temos sim ótimos representantes nas categorias de base da Fórmula 1, começando por Caio Collet, que já está no programa de jovens pilotos da Alpine, como eu disse no início desse vídeo. E muita gente talvez não conheça ele, mas ele é um grande piloto, um piloto excepcional, que já chegou a ficar em pódio de Mundial de Kart, por exemplo. O Ayrton Senna, por exemplo, que é um dos grandes ídolos aí do Brasil. E na Fórmula 1, no automobilismo, ele nunca foi campeão mundial. Foi vice-campeão algumas vezes e, claro, beliscou o campeonato mundial de certa forma. Mas Caio Collet está bem próximo. Ele foi um grande piloto de kart, tem sim um grande legado pelas categorias onde ele passou e ele mostra assim que tem grande velocidade e prudência, talvez até mesmo dentro da pista, capacidade de demonstrar ali que ele é capaz sim de ser um ótimo piloto da maior categoria do automobilismo mundial. E o que falta para ele realmente é demonstrar essa capacidade, continuar evoluindo em cada categoria que ele passar a partir de agora, seja na Fórmula 3 ou Fórmula 2, por exemplo. Nesse momento ele está na Fórmula 3 e ele ficou em segundo lugar entre os melhores estreantes ali desse ano da Fórmula 3, atrás apenas do seu companheiro de equipe, Vitor Martins, que é outro grande piloto. Mas ainda assim, Caio Collet tem grandes chances de participar da maior categoria do automobilismo mundial. E agora, com esse novo teto orçamentário definindo o máximo que as equipes podem gastar, talvez isso abra as portas para Collet entrar na Fórmula 1 em algum tempo aí, talvez um tempo até breve, vamos dizer assim. E ainda tem a opção ali de Filipe Drugovich, que está na Fórmula 2 demonstrando ali, tendo um bom trabalho nesses últimos anos. Esse ano foi um pouco mais conturbado, mas principalmente no ano passado, em 2020, ele fez coisas que pouquíssimos pilotos conseguiriam fazer na equipe
em que ele estava. E todo mundo sabe que ele já teve sim algumas conversas com a Alpine em algum momento da sua carreira. Não se sabe se isso pode dar ou não prosseguimento, mas nós sabemos que essas conversas já aconteceram. E aí muita gente deve estar falando: Lucas, mas você fala tanto desse piloto, você gosta tanto dele, por que você nunca fez um vídeo sobre eles? Eu já fiz alguns vídeos sobre os pilotos brasileiros no rumo da Fórmula 1 e eu vou deixar esses dois vídeos que eu fiz, a parte 1 e a parte 2 aqui em cima nesse card. Você precisa saber o que eu falei porque tem muitos pilotos que talvez você não conheça. Clique aqui em cima para você saber tudo sobre isso. Mas eu também queria saber o que você pensa sobre a situação. Você acha que é possível mesmo a Alpine criar uma equipe B dentro da Fórmula 1? E você acha mesmo que é possível um piloto brasileiro pilotar nessa equipe especificamente? Caio Collet, por exemplo. Você acha que isso pode sim se tornar realidade? Seria um sonho, com toda certeza. Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre essa situação. Eu acredito que é possível sim. E na minha opinião, se tem um piloto que tem chance de entrar na Fórmula 1, esse piloto é Caio Collet. Justamente porque ele está no programa de jovens pilotos da Alpine. E isso demonstra muita coisa sim. Na verdade, os pilotos que estão nesses programas das grandes equipes da Fórmula 1 geralmente têm meio que um caminho trilhado. Eles precisam demonstrar bons resultados e assim as equipes ficam mais interessadas nos talentos destes pilotos. E Caio Collet tem conseguido fazer isso. Claro que ele pode melhorar em alguns aspectos, mas ele ainda é um piloto muito novo e eu acho que ele tem grandes chances sim de entrar na Fórmula 1, mesmo que não aconteça a situação de entrar na equipe B da Alpine, por exemplo. Ele é um grande talento do Brasil e claro que pode barrar ele, por exemplo, é o dinheiro mesmo que ele precisa levar para a categoria. Mas ainda assim, existem chances dele participar da Fórmula 1 em algum momento e uma equipe B da Alpine iria ajudar e muito nessa situação. E óbvio, galera, a Alpine pode sim fazer uma equipe B e muito provavelmente, pelo menos na minha opinião, isso vai acontecer em algum momento. Ela é uma das maiores montadoras do mundo, ela é filha da Renault e provavelmente isso deve acontecer em algum momento aí da história da Fórmula 1. Ela provavelmente terá uma equipe B dentro do grid. Mas se você gostou desse vídeo, gostou da análise que eu fiz aqui, explicando tudo tintim por tintim, me esforcei muito, fiz um roteiro aqui me esforçando. Se você curtiu, já deixa seu like aqui embaixo, assim muitas pessoas podem conhecer o meu canal. E se você ainda não for um inscrito, já se inscreve no botão vermelho e ativa o sininho para todas as notificações. Assim você não perde vídeo novo do Hora do Piloto, porque o YouTube vai te avisar toda vez que eu postar vídeo aqui na plataforma. Fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.